Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no Sintetizando de hoje estarei dando início ao livro Elohim, Deus dos Patriarcas, escrito por João Evangelista Martins Terra, publicado em 1987 pela editora Loyola. Este é um dos livros que irei trazer aqui no canal que eu não tenho, mas que já li ao pegar emprestado com alguém. No caso deste, peguei emprestado com um amigo e achei interessante falar dele. Informo que este livro traz muitas palavras em hebraico ou em alguma outra língua parecida. Sendo assim, desde já peço desculpas caso faça uma má pronúncia de algumas palavras. Meu objetivo é trazer uma breve síntese do livro. Então, muitas outras informações importantes contidas nele ficarão de fora. Bem, muitas descobertas ao longo da história foram importantes para trazer informações sobre os povos antigos, assim como sua língua, cultura e religião. Uma dessas descobertas foi a de Ugarit, em 1928, que foi uma cidade da costa mediterrânea, ao norte da Síria, que revelou uma língua pertencente ao semítico ocidental. Que é isso? Língua semítica é a língua dos descendentes de Sem, filho de Noé. Seria Sem o ancestral dos judeus e árabes. Neste caso, a língua semítica ocidental se refere aos filhos de Sem que foram para o ocidente, obviamente, e inclui línguas como o hebraico e o aramaico. Continuando, essa descoberta revelou uma língua pertencente ao semítico ocidental muito similar ao hebraico e apresentou um grande estoque de textos mitológicos e religiosos de grande significância para os estudos bíblicos. Estes documentos foram os primeiros da literatura da religião cananeia, a qual muito se refere ao Antigo Testamento. Na mitologia de Ugarit, identificou-se divindades cananeias que no Antigo Testamento eram conhecidas só por nome. No modelo cananeu de cultuar aparecem muitas práticas culturais conhecidas só por alusões e que tiveram uma forte influência nas práticas culturais de Israel. No tempo dos patriarcas, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, a religião básica de Canaã era considerada a religião de Ugarit, e o chefe do panteão de Ugarit, ou seja, o chefe do conjunto de deuses de Ugarit, era o deus El, nome que indica a divindade em todas as línguas semíticas e equivale precisamente ao nome hebraico El, ou Elohim, do Deus dos Patriarcas. Em 1968, houve uma descoberta ainda mais importante, a descoberta de Ebla, antiga cidade também no norte da Síria. A língua eblaíta é considerada a língua semítica mais antiga, com exceção à língua acadiana, de Acádia, que é considerado o berço da civilização pelo mundo ocidental. Nesta descoberta de Ebla, muitos antropônimos, ou seja, nomes próprios, coincidem com nomes mencionados no Antigo Testamento, como, por exemplo, Adamu, correspondente a Adão, Danilum, correspondente a Daniel, e outros. Religião natural. Assim era a religião de Ugarit. Os deuses e deusas se identificavam com as forças da natureza, especificamente com a fecundidade. A mitologia representava o ciclo da natureza. Em um mito, o grão morre no verão para reviver na estação das chuvas, enviadas por Baal, deus da tempestade. Baal, deus da tempestade, que era o deus filho de El, combatia Ian, o deus mar, ou Mot, o deus do verão escaldante e da morte. A autoridade de El estava sendo ameaçada por Baal, então El concedeu um palácio a Ian e prometeu entregar-lhe Baal. Porém, Baal vence Ian e torna-se senhor do panteão e é reconhecido como rei. El aceita que se construa um palácio para Baal.
Baal então se dirige ao mundo subterrâneo para lutar contra Mot, deus da morte. Baal é morto, lamentado por El e sepultado por Anat. Anat, que depois vence e despedaça Mot, e Baal ressuscita. Outro ciclo celebrava Anat, a Senhora dos Céus Elevados, que era irmã e esposa de Baal e filha de El, que ajuda Baal nas lutas. Também tem a lenda de Queret, que vai até seu pai El, o deus touro, pai de todos os deuses, para obter um filho. Baal significa Senhor, mas essa palavra se tornou em um nome pessoal do deus Baal, cujo nome próprio é Hadu, que em Ugarit é Hadad. Ele ocupava incontestavelmente o primeiro lugar no panteão primitivo de Ugarit. Somente mais tarde seu filho Baal veio suplantá-lo, reduzindo-o ao papel de deus ocioso. Um texto de Ugarit apresenta ele presidindo um banquete de deuses. Ele, como rei, está sentado, enquanto Baal, ou Hadad, o pastor, canta e toca lira. Ele aparece como o deus ocioso, enquanto os outros deuses estão agindo. Em ugarítico, a palavra para dizer Deus é El, que é escrito Eli. Não ousarei nem tentar pronunciar algumas palavras, pessoal. Apenas colocarei a imagem na tela e soletrarei. E seu plural era LM. Existe a forma feminina LT, com plural LHT. Alguns fragmentos fazem supor a existência de uma forma secundária, LH, que coincidiria com o hebraico Elohim. O correspondente plural dessa forma, LHM, é raro e se discute sobre seu significado exato. Em alguns textos, esse aparente plural parece ser usado com sentido singular, o que coincidiria exatamente com o Elohim bíblico. No cananeu ou fenício, em geral, El é substituído pelo plural Elim, com significado singular. No ugarítico, Il é quase sempre usado como nome próprio do Deus por excelência, Deus supremo, chefe do panteão cananeu. Na teologia fenícia, a qual Eusébio preservou alguns fragmentos, nos informa que El era o nome próprio de um deus particularmente cananeu. Nos poemas ugaríticos, há muitos epítetos. O que seria isso? São palavras que servem para qualificar algo ou alguém, como por exemplo Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa ungido, ou seja, Jesus, o ungido de Deus. É uma qualificação. Outro exemplo seria Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Bem, continuando, nos poemas ugaríticos, vários epítetos apresentam El como pai e criador. Alguns deles são touro, rei, pai dos deuses, criador, velho de barba branca, sábio, benevolente, misericordioso e outros. Tanto na tradição hebraica como cananeia, dava-se aos nobres guerreiros nomes de diversos animais machos como epítetos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 49, versículo 24, ocorre como epíteto divino a expressão touro de Jacó, que foi traduzido como poderoso ou valente. E esta expressão touro de Jacó dá não somente ideia de força, como também de fecundidade. Em um poema denominado O Nascimento dos Deuses Graciosos e Belos, narra uma história hierogâmica, que é a cópula de uma divindade, geralmente com significado simbólico. Neste poema, o touro El
engravidou duas mulheres que deram à luz a aurora e crepúsculo. A esposa titular de El era a deusa Asherat, que deu à luz a 70 filhos divinos. Ela era a mãe dos deuses, chamada Senhora Asherat do mar. Nos poemas, o casal El e Asherat é ofuscado por outro casal, Baal e sua irmã e esposa Anat. Na religião acádica e amorreia, El exercia o papel de Deus Pai, de Deus social, que dominava a tribo ou confederação, que direcionava onde o povo deveria ir, que conduzia suas lutas, que garantia suas leis e, frequentemente, estava ligado por parentesco ou aliança à federação ou ao rei. A forma característica de El se manifestar era por imagem ou palavra, muitas vezes em sonhos, diferente da teofania, da aparição da divindade do deus da tempestade, Baal, cuja voz é o trovão. Em Ugarit, El não é um deus local ou regional. Não é um deus do céu, da tempestade ou dos cereais. Mas a única imagem capaz de resumir todos os seus mitos é a do patriarca. Também era conhecido como El da Aliança. Aparece como pai dos deuses. Divide com seu filho seu governo do mundo. Nos mitos cananeus, se apresenta mais como um deus do pai do que um deus nacional. Muitos orientalistas têm chamado a atenção para essa tendência de unificação no panteão ugarítico. Ele não é apenas o Deus supremo, mas aquele de quem emana todos os outros deuses. Todos os outros deuses são deuses enquanto filhos de El. Bem, encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro Elohim, Deus dos Patriarcas. Que paz seja com você e até o próximo Sintetizando.